Olá, gente. Bom dia, boa tarde, meio-dia, virada do dia para tarde. Estamos aqui hoje com a Faline Barros, que nunca fez uma live. Então, vamos ver aí se ela vai conseguir entrar. Me sinto corrompendo as pessoas. Faline, olá. Me sinto corrompendo as pessoas que nunca fizeram live, trazendo elas para o mundo virtual. É, é. Olá, bom dia, doutora André Prates. Olha lá, Faline arrasou, entrou aqui já. Vamos ver. Opa, Faline, bom dia, boa tarde. boa tarde. Puxa, para quem nunca fez uma live, você entrou direitinho. Vi muitas, né? Achei que era só apertar o botão e era. Às vezes a gente duvida, né? Mas foi, Deu certo, deu certo. deu Faline, certo. obrigado aí pela disponibilidade para marcar esse horário para a gente conversar. Imagina. Eu nem sabia que tinha jogo. Enfim, Sim, fica gravado, né? acho que é a uma, né? Acho que é. É, Eu é. não assisto muito, mas acho que é. Muita gente se movimentando. Sim, a gente fala uma meia horinha, dá tempo de correr pro jogo. Quem quiser assistir, ver o jogo, dá pra fazer os dois. E Faline, acho que você deve ter visto aí algumas das lives com os nossos Vi, colegas. E está vi. sendo bem interessante, assim, eu Bem legal. ver como vocês estão Mu- interessados na vida um do outro. Muito bacana, João, a iniciativa de conversar. Eu nem sou até bastante tímida para fazer isso, mas eu acho muito importante. Eu tenho gostado muito de ouvir. E nem é todo mundo que tem essa disposição, né, de conversar assim com várias pessoas. Eu acho cada dia mais importante isso. Sim, Fiquei receosa, mas feliz. e apesar do receio, se jogou. É, é o Boa, jeito. boa. Faline, eu acho que para começar, acho que se você quiser se apresentar aí por um minutinho, o que você faz, de onde você fala, assim, para as pessoas te conhecerem. Eu estou falando de Juiz de Fora, eu nasci aqui, mas eu fui para o Rio com 16 anos e vivi lá quase 40 anos, assim. E na pandemia, a gente resolveu voltar para cá. Eu estou entre o Rio e Juiz de Fora, eu já tinha uma casa aqui há bastante tempo, então a gente está reformando, uma casa afastada da cidade, foi bom, e provavelmente eu vou ficar aqui, morando aqui, mas ainda com um pé no Rio. E eu fui produtora cultural basicamente a minha vida inteira, assim, uns 35 anos na produção, direção de produção também de alguns lugares, fui diretora operacional do Teatro Municipal, fui diretora de programação do Cândido Mendes. Então tem uma relação intensa com a atividade cultural, uma relação muito afetiva com a arte contemporânea, que eu tinha me distanciado um pouco, eu adoro, mas tinha me distanciado um pouco porque fiquei muito ligada à música e ao teatro, e tinha me afastado um pouco dessa área da performance, mas quando eu mudei para o Rio, a minha melhor amiga era a filha da Letícia Parente. E aí a Letícia foi uma mãe para mim, quando eu mudei. Foi uma pessoa importantíssima na minha vida, que eu acho que abriu por outros métodos, um caminho importante para mim nessa vida. Então, e aí, logo depois também, eu trabalhei com o Marcelo Dantas, quando ele abriu o magnetoscópio, quando ele veio de Nova York, a gente se conheceu lá, e quando ele veio e abriu, ele me chamou para fazer parte da primeira equipe, e eu fiz parte também das equipes do Vídeo Brasil, com a Solange Oliveira, que tem no Sesc, Solane então, Fábio. ela é Farcas, mas é que a Solange é Oliveira, Farcas é o Pedro e Ali. ela está cá assinando. E, então eu era muito ligada a isso, depois fui mudando um pouco de área, mas eu adoro, é um assunto que me interessa demais, me motiva muito. Qual E aí eu aproveitei esse período da pandemia e fui fazer coisas que eu nunca tinha feito, que eu me afastei da produção,
um lugar que eu não quero mais voltar, assim, não com a intensidade que eu fazia. E hoje eu estudo numerologia cabalística, estudo litoterapia, fui estudar coisas que eu adorava e que não tinha coragem de estudar. Você falou terapia? Que tipo de terapia? Litoterapia, terapia Litoterapia? com Pedra. pedras, com cristais, é. Olha que interessante. E É o... muito interessante. É interessante a sua jornada aí. Acho que uma pergunta assim para te fazer, a produção é muito intenso, né? Acho que você falou que precisava, né? Você falou, Muito, é muito muito, intenso. muito intenso e muito burocrático, né, João? Assim, o sistema, acho que no mundo também, mas no Brasil é especialmente burocrático. Então, o fato de trabalhar com lei de incentivos é uma coisa muito estressante, porque as pessoas falam tanto disso, né? Tanto da mamata, da Lei Rouanet, mas não fazem ideia do que é fazer projetos, sobretudo grandes projetos ou muitos projetos, porque um artista, um produtor cultural, ele dificilmente consegue fazer um projeto só, ele para sobreviver precisa estar lidando. Quando está fazendo um, ele já tem que estar pensando no próximo, já tem que estar com 2 outros engatilhados. Então é muito intenso e quando você quer fazer tudo dentro da correção, da ética, é mais intenso ainda. Então isso é uma coisa que, assim, eu já não estou tão afim de fazer, mas eu acho fundamental. Mas estou participando aqui de um conselho de economia criativa e foi um dos motivos de eu ter entrado no curso, assim, que foi uma necessidade de atualização desse olhar. E eu gostei muito da semana, eu gostei muito da forma como você abordou esse tema e eu achei que seria uma ótima oportunidade de realmente atualizar esse olhar sobre esse assunto. Me fala sobre o conselho, sobre essa necessidade de atualizar assim, um pouquinho mais. O conselho que foi a partir de um fórum que aconteceu em Juiz de Fora, chama Fórum Próximo Futuro, que foi uma maneira, um grupo que se juntou para repensar as possibilidades da economia criativa na cidade. Quem liderou isso foi César Piva, que é a pessoa que criou em Cataguases, tem um grande núcleo audiovisual no Brasil que transformou a cidade. E assim, um dos lugares mais importantes de produção audiovisual no Brasil hoje é Cataguases. E aí ele fez o fórum aqui, a gente se conheceu e foi muito interessante. Não é, foi uma palestra, estou confundindo a palestra, achei que era com você, mas foi em outro lugar. E aí agora esse trabalho vai seguir, tentando desenvolver as áreas mais atuantes da economia criativa da cidade. E eu acho que é muito importante discutir e ouvir. Uma das coisas que eu tenho mais gostado no curso é de ouvir a opinião das pessoas, assim. E você apresentou artistas e projetos que eu não conhecia e que eu fiquei muito interessada. Assim, então isso me chamou muita atenção, porque, sobretudo depois da pandemia, a gente também diminuiu o ritmo de viagens, né, de possibilidade de conhecer em loco as coisas. Eu achei uma oportunidade maravilhosa. Acho que você devia viajar muito, né, na produção, né, antes Muito. E nos lugares que você falou, é muita atividade, né? O teatro, o magnetoscópio, tudo é muita coisa acontecendo. E viajava também para conhecer, assim, eu sempre adorei viajar sobretudo para fazer atividades culturais, assim, era uma coisa que gostava demais. Vamos ver Acho que se a gente consegue retornar. Hein? várias pessoas entrando aí que eu não conheço, acho que deve ser o pessoal aí da tua rede, né? Eu nem tô lendo, ainda não consegui, eu sou lenta, João, nisso. Alguém que tá Eu não estou conseguindo ler. vai junto, não? Quando eu estou assistindo às aulas, eu fico pensando, outro dia eu não consegui nem votar, porque eu fico pensando, sabe? Enquanto você está falando e as pessoas estão falando, o ritmo, eu ainda não consegui ter um ritmo, porque eu fico olhando ali, às vezes uma coisa me chama atenção e eu fico vidrada naquela coisa. Outro dia eu nem votei numa coisa que você pediu para votar, porque eu fiquei na dúvida. O que eu gostei mais? O que mais está me chamando atenção? Que legal. Tá entrando, né? Tá aterrissando ali, né?
eu preciso disso, assim, eu preciso desse tempo. E algum artista que tenha te marcado mais do que os outros até agora? Alguma obra que tenha te marcado mais? Uma obra, assim, é uma obra do Zenpo, uma obra que ele fala, que ele escreve, né, com as plantas, a vida é tão difícil, por que que a gente tornou ela tão fácil? Desde aquela aula, eu não deixei de pensar um dia nessa frase. É uma coisa que tomou conta de mim, porque eu acho que ele está tão certo, eu acho que essa reflexão é tão importante. A gente facilitou demais a vida, não parece, né? Porque parece que a gente está vivendo uma vida dificílima, realmente tem coisas muito duras acontecendo no mundo, mas a humanidade ela foi tentando de todas as maneiras facilitar a vida. Eu vou no supermercado, quando eu compro um pedaço de mamão, que ele está embalado num isopor para uma pessoa, mamão cortado. Aquilo, qual é a função disso, assim? Aonde a gente está querendo chegar com esse tipo de facilidade da vida que está destruindo o planeta, né, João? A gente está chegando. São coisas que facilitam, de fato facilitam o nosso dia a dia, assim, mas eu acho que, ao mesmo tempo, elas vão amortecendo a nossa capacidade reflexiva, né? A gente vai ficando mais devagar, a gente vai deixando de gostar das coisas complexas, porque a vida, em muitos aspectos, foi ficando fácil demais. E isso eu não acho legal, não. Eu acho que a gente vai ter que rever, sair um pouco dessa zona de conforto, porque a vida vai nos exigir passar por algumas dificuldades. Acho que a gente vai passar por dificuldades intensas ainda. No mundo, a pandemia já foi um pedaço disso, né, que a gente vai viver, mas eu acho que a vida vai nos exigir sair dessa zona de conforto que a gente se colocou. Você viu o TED que originou esse título? Que a vida é tão Não, fácil, faz ela tão difícil? não, não. Esse título do De quem Zenbo é? foi inspirado, Ah, acho que é John Jondai, acho que é um tailandês. Depois eu te passo o link e aí você eu vê. quero ver. O Zenbo viu esse TED e ficou muito, né, parece que é um cara muito popular ali né, na região, e aí aquilo que foi esse gatilho, assim, né, que ele faz, eu até comentei na aula, né, porque a ideia desse TED é que a vida é muito fácil, você pode ir na floresta, você pega uns gravetos e constrói uma cabana, por que que a gente fica 30 anos pagando financiamento de um imóvel de 40 metros quadrados, né, e vendendo e da nossa alma, nossa saúde para isso. Então ele faz e no final do TED você está persuadido que a gente é um trouxa, que a gente é uma. Eu não sei qual é esse modelo, com 8 bilhões de habitantes. A gente vai ter que achar um modelo para isso, né? Não seríamos caçadores, coletores com essa quantidade de gente no mundo, mas que a gente tem que achar outros caminhos, É, a gente precisa. sim, sim, interessante que essa obra te marcou tanto. E o que você está achando desse método da gente tentar aterrissar isso numa ação, num comportamento, numa obra, para a gente ativar nossa criatividade? Eu acho ótimo, João, o que eu te falei. Eu sou lenta. Eu não consigo, não tenho essa rapidez da resposta, porque isso precisa aterrissar na minha cabeça de uma outra forma. Assim, eu lido com a reminiscência do que você fala. Mas eu tenho adorado ouvir as pessoas. Eu acho que às vezes até perde um pouquinho na informação, né? Porque quando você dá uma aula que está gravada, as aulas da semana, por exemplo, que são muito intensas em informação, em reflexão, nas aulas ao vivo, eu acho que às vezes perde um pouquinho de informação, mas ganha muito em interpretação. É muito interessante ouvir as pessoas. E as Sim. pessoas querem falar. Eu acho isso fantástico. Eu vi, acho que foi a última live que você fez, Regina, acho que é o nome dela, que ela disse, eu já começo com a mãozinha levantada. Eu achei maravilhoso, porque você, não importa o que vai ser discutido aqui, eu quero me manifestar, eu preciso me manifestar. Sim. E isso é muito legal, é muito bom, né? Então, assim, não necessariamente é o meu ritmo, mas ouvir as pessoas tem sido muito importante para mim. Eu tenho ficado muito
feliz. Isso, eu tenho certeza que isso tem um efeito no meu espírito. Né? Um ótimo exercício. E às vezes vem um insight, né? É interessante, porque às vezes eu penso mesmo que eu não fale, né, em obras, é engraçado como tem um gatilho ali, né? Tem uma provocação. Sim. E às vezes essa escuta leva o significado da conversa para outros caminhos, assim, que são muito interessantes, né? Eu lembro quando um dos nossos colegas falou, né, mas essa proposta de novas formas de amar, né, que a Melody Munaio coloca, né, isso é uma evolução ou é uma involução? Né? Então, acho que, de repente, a gente estava todo mundo sendo levado naquela direção de que certamente é uma evolução, né? Porque você liberta mil possibilidades e tudo, mas quando ele faz aquela pergunta, né, eu acho que né, acho que todo mundo é curioso, às vezes, essa dinâmica assim, das conversas, porque todo mundo embarca nessa ideia de que você desconstruir algumas coisas sobre a forma de amar é uma evolução. Mas eu acho que boa parte da turma também, se a gente fizer uma enquete e perguntar o quanto ter pai e mãe em casa é bom para a estabilidade psicológica, acho que muita gente vai concordar também. Né? Então tem uma espécie de paradoxo entre todo mundo concordar que ter pai e mães amorosos em casa juntos é bom para a estabilidade emocional e psicológica, tudo, e todo mundo também falando que a gente deve se libertar, concordando que a gente deve se libertar disso para formas mais alternativas e mais livres. Mas é porque eu acho que a grande questão é a liberdade em si. Não só no amor, né? Porque no amor, o amor pega num lugar ali de não só da estabilidade afetiva, disso que você falou, mas também pega na posse, né? Muita gente. Mas eu acho que a nossa grande questão, e é onde a arte ajuda demais, junto com a psicanálise, acho também com os estudos de espiritualidade, que é uma coisa que me interessa muito. Eu até coloquei essa pergunta hoje no último texto que você colocou. Foi publicado hoje, Sim, do projeto novo, com a leitura da Renata, né? sobre a liberdade. Sim, sim. Né? Que eu acho que é a grande questão. Eu acho que a gente não tem ainda, a gente não tem o entendimento do que é uma liberdade integral. Não tem, é uma busca, Será que nós talvez a conhecemos maior busca a verdade? da humanidade seja essa, vai ser entender, compreender a liberdade para saber o que fazer com ela exatamente, né? Porque acho que evoluir é o objetivo, mas a gente às vezes é isso, pensa que está evoluindo, mas tem perdas imensas ligadas a essa evolução porque não entendeu a melhor forma de lidar com a liberdade, né? Nem com o limite, né? Mas com o que fazer com essa liberdade, o que que ela é, né? Sim, É. sim. Você sente um olhar contemporâneo chegando, essa transformação à medida que a gente vai passando pelas aulas? Sinto. E acho que esse é um movimento, assim, que ninguém para, um trem em movimento, não só nesse grupo que a gente está, mas na sociedade. Eu acho que não tem ponto de retorno para essa manifestação e para o interesse nesse olhar e nesses temas. Eu acho que cada dia mais as pessoas vão estar interessadas, mesmo que tangencialmente, que não seja exatamente um olhar, né, mais profissional, que eu acho que tem várias pessoas que estão ali ligadas à arte, mas eu vi depoimentos de turmas anteriores que tinham engenheiros, que tinham pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com o tema profissionalmente, que estavam ali e que eu acho que faz parte da mesma busca, como a pessoa vai fazer, como decide fazer psicanálise. Eu acho que a pessoa se interessa por entender melhor os processos da arte, né? Conhecer. Porque às vezes a gente nem entende, né, João? Sim. Acha que entende, depois viu que não entendeu nada, depois tenta se aprofundar em outras coisas, mas conhecer o processo faz muito bem para as pessoas. Interessante, estou entendendo. Acho que a gente tem metade aí quase 40% ali do nosso público que está tendo contato com a arte pela primeira vez. Né? É mesmo? E isso é uma Que alegria, assim. desafio, hein? É uma alegria
grande, porque é uma coisa que eu queria, desde, né, esse curso é resultado de É. um mestrado que eu fiz, e uma dos meus objetivos era ampliar o público, era ter diversidade, né? Acho que a gente está com uma diversidade regional muito legal, uma diversidade profissional muito legal, e né, essa diversidade assim, é uma conquista, e a cada lançamento de curso que a gente faz, a gente tenta diversificar a turma. Então isso é muito... E agora, né, obter a gente pede para as pessoas preencherem um formulário que ajuda a gente a fazer algumas pizzas assim, de perfil e tudo, e é uma alegria quando eu olho e vejo que a boa parte ali, quase a metade das pessoas que estão lá não são profissionais da arte, estão tendo contato pela primeira vez, e a grande maioria não me conhecia, então, né, significa que elas estão, né, Isso é sedentas pelo... sensacional. não vem assim porque já me conhecia, tudo vem porque curtiu a proposta, assim. Então, Eu também não conhecia. né, então isso, Eu não conhecia, recebi, veio pelo Instagram. sim. E eu até brinquei, porque tem uma música da Marília Mendonça que chama Meu Cupido da Gari, só traz lixo. E eu brincava que o Instagram era um pouco o Cupido Gari da Marília Mendonça. Ah, Mas, mas de vez em quando traz umas coisas muito interessantes, né? O algoritmo serve para algumas coisas, de fato ele serve, te coloca ali, e quando a gente clica, né, captura a atenção ali, eu não conhecia mesmo o seu trabalho. Tem quanto tempo que você faz o curso? o curso eu comecei, acho que um pouco antes da pandemia, deve ter sido o que, 2019, mas ele era presencial. E esse curso eu fui aprendendo muito com o teste empírico e com o feedback das pessoas. Assim, sempre algumas pessoas vêm e falam: olha, você pode melhorar isso, você pode melhorar aquilo, ou observa a dinâmica de aula. Eu estou sempre pivotando e fazendo ajustes. Assim, no começo ajustes mais maiores, assim, né, de mais estruturais, e depois aos poucos, né, acho que foi a Karen com quem eu falei na semana passada, e ela falou: olha, na gravação você não inclui os primeiros 3 slides. Porque na minha cabeça a gente, né, os primeiros 3 slides você anuncia o título da aula, você anuncia a agenda, e eu anuncio aquelas regrinhas de participação. E a Uhum. Karen tem doutorado em avaliação pedagógica, tem muita experiência, tudo, né? Então, quando ela falou: olha, é importante que você inclua na gravação esses primeiros slides, porque de alguma forma eles enquadram, teoricamente, aqui a Connecting Food colocou, começou a trabalhar de verdade com 4 anos. Ó, Alcione viu. Ela viu uma foto minha imprimindo uma... Acho que eu não coloquei isso na minha apresentação, mas tem uma foto minha de eu imprimindo uma gravura de metal com 4 anos de idade. A Alcione da Connecting Food viu essa gravura, e eu estou olhando pensativo, assim, como se estivesse avaliando a qualidade da impressão. Falou isso, inspirado nessa foto. não podemos menosprezar isso jamais. É muito importante. São coisas que ficam, né, na nossa cabeça, a gente carrega isso. Alguma coisa ficou ali dos 4 anos. Sim, sim. Só de olhar hoje, ver que começou ali, já ter essa perspectiva, né? Só de ser um ponto de partida para essa conversa. E, então, aí eu comecei, esse projeto, eu era historicamente, assim, olhar desde 92, né, desde a adolescência, tudo, meu compromisso era como marchand, assim, como mercado. Eu era muito cercado de artistas, e eu achava um mistério essa coisa da venda. Como é que, né, porque a arte é uma coisa que tem valor simbólico, a arte é uma coisa que o custo de produção às vezes é 200, 300 reais, e o valor de venda é 20, 30 mil reais, né? Como é que você vai de 300 reais a 20 mil, né? Isso para mim era muito misterioso. Assim, era fazer arte, para mim não era tão misterioso quanto vender a arte, porque fazer arte eu via muita gente em volta fazendo arte de qualidade, mas quando eu pensava em vender arte, eu falava: nossa, isso é um mistério, assim. Então eu dediquei boa parte da minha vida a isso, até que foi, acho que 2013, mais ou menos, eu comecei a ser chamado para palestras, assim, uma depois da outra. Na USP, em Yale, na Sotheby's, na Bienal, num monte de palestras. E aí, à medida que eu ia dando as palestras, eu ia refletindo: como é que eu posso melhorar isso em conteúdo, como é que eu posso melhorar isso em forma.
E aí, quando eu fui fazer o mestrado, eu resolvi fazer a pesquisa das pedagogias, da forma, assim, meu assunto. E aí eu comecei a ver que a gente tinha uma tradição no Brasil com Paulo Freire, com Augusto Boal, com Ana May Barbosa, que fora tinha desde Sócrates, desde coisas muito interessantes. Aí eu pintei esse painel assim, de conhecimento de pedagogia e fui pensando ali o que me interessava trazer para esse curso. Aí eu criei esse projeto teoricamente, mas à medida que eu comecei a aplicar, você vai fazendo ajustes, né, para a teoria dar certo. Estou muito feliz que deu certo, porque assim, né, 80% do que eu concebi teoricamente tá vingando, assim, muitas vezes você faz um projeto teórico que na prática não acontece, né? E aí eu fui ajustando, e muitas vezes, assim, entra né, uma pessoa e fala, olha, em vez, no começo eu mostrava 6 obras, aí entrou alguém e falou, puxa, se você mostrar 5, talvez a gente tenha um pouquinho mais de tempo para discussão. Eu mostrava É. 6, 2 blocos de 3. A pessoa falou, puxa, aí veio outra pessoa, olha, faz um bloco só de 5. Aí vem a Karen e fala, olha, inclui isso no vídeo. Então eu vou pegando esses feedbacks e vou ajustando e a coisa vai ficando mais redonda, né? Descobriu o mistério? Solucionou? Como é que sai de 300 para 30 mil? Olha, Para 100 mil? eu fiz muita pesquisa, assim, muita palestra, assim, sobre isso. Eu não abandono, assim. Acho que agora o curso deu uma super, né? Acho que a gente teve mais de 8 mil pessoas, assim, registradas na última semana do Olhar Contemporâneo. Essa que começa hoje, a gente já tem mais de 10 mil. Então, acho que deu uma arrancada, assim, que eu acho que talvez até tenha a ver um pouco com a estrutura do Brasil, assim, de ter uma educação ou de difícil acesso e muitas vezes de baixa qualidade, tudo. Quando você cria um negócio online, a coisa decola assim muito rápido, né? Então É. isso está tomando assim um pouquinho da minha atenção, mas eu continuo, enfim, comprando obras e pesquisando o mercado e isso. E aqui colocaram qualidade a despertar com pouco e profundidade. É boa, obrigado, Sampaio. Mas essa parte de mercado, que é o meu assunto principal, assim, desde o começo, eu fiz algumas palestras a respeito, assim. Então eu tenho um slide que é a engenharia do valor simbólico, né? A arte é valor simbólico, né? À medida que esse Sim. valor simbólico, de alguma forma, ele é representante das correntes simbólicas que estão no ar. Quanto mais camadas ele tiver das correntes simbólicas que estão no ar, mais valor ele tem, né? Então, isso é uma direção de pensamento. Outra direção de pensamento é o currículo da obra, né? Então, se algumas obras você vai comprar, você vai vender, e a obra passou pelo MAM, passou pela Bienal, passou por catálogo X, Y, Z, tudo isso vai dando histórico da relevância da obra, isso acrescenta também, né? Então, o outro é o gosto da demografia que tem recursos para comprar. Então, eu estudei um pouco o gosto, de acordo com Pierre Bourdieu, ele tem umas teorias de gosto assim, muito interessantes. Você olha a demografia do Brasil, você vê qual que é a porcentagem da população que tem recurso e qual que é o perfil do gosto de quem tem recurso, e tem alguns relatórios, Bom, aí é outra palestra, assim, que dá para entrar muito nisso, mas eu acho que, em parte, eu descobri quando eu pego um artista que eu comecei a agenciar em 2013 e a vender ele por R$ 1.000, e hoje eu vendo ele a R$ 140 mil. Então, acho que então essa jornada toda foi ali, a gente preencheu junto, assim, essa jornada. Então, Essa questão é mais... porque tem as obras que você pode comprar e tem as que você não pode comprar, né? São dois caminhos muito diferentes, porque quando você imagina a arte de performance, os vídeos, o que é comprado pela instituição, o que pode ser comprado por um colecionador, é muito diferente. é, E isso também era um outro assunto que me interessou muito para esse olhar contemporâneo, porque cada dia mais você está trabalhando com enfim, ferramentas ou com suportes que você não pode vender para qualquer pessoa, ou, né, ou que as pessoas não se interessam, pessoas, colecionadores, não se interessam diretamente em comprar. Não sei como é que a gente vai chegar nessa história do NFT, que é um outro caminho, o valor vai ficando cada vez mais, eu não sei se vai ficando cada vez mais abstrato, ou se vai ficando cada vez mais palpável, mas eu acho que é um assunto
Acho que os dois se aplicam, né? Acho que vai ficando abstrato, vai ficando palpável e tem me interessado, sobretudo, essa arte assim imaterial, né? Porque a arte, né? É claro que em Sim, geral os colecionadores querem, né? Tem essa cultura do objeto, do consumo de coisas materiais, mas assim como, né, pensador, assim, a arte imaterial ela tem um alcance que a arte material não tem, né? Um objeto você precisa sim. ir até ele precisa ter um espaço, você precisa se deslocar e tudo, né? Se é uma coisa, né, um vídeo do Zenbo, é uma coisa que você circula mundialmente em segundos e todo mundo tem acesso, e, né, uma imagem da Melanie Bonage, onde ela se fotografa, né, aquela anti-selfie assim que a gente viu, né, onde é que marcou muito uma das colegas aí com quem eu conversei uns dias atrás, e é uma obra que também viaja. Então eu não sei até que ponto a gente consegue, né, acho que é um bom assunto, né, né, mudar o O mundo, alcance social, né? ter É. um impacto com algo que você precisa viajar até ele. Né? Quando você tem algo que você não precisa viajar até ele, você tem um alcance muito maior. Né? E como é que você muda né, as conversas no mundo se você precisar sempre viajar até aquele objeto? Né? São Pois duas. é, eu fiquei muito interessada foi determinante, assim, que fez até decidir entrar num grupo de artistas que eu não conheço, mas que você falou deles, chama 18 Apples, Sim. que trabalha com linguagem, né? Com outras. É isso, com outras espécies, com as linguagens. O Esse é um Waiting assunto, é um tema. é a comunicação entre espécies, né, que é um coletivo russo que usa muito, eles têm um conhecimento técnico, né, de interfaces cerebrais, né, e eu muito aguçado, muito assim tecnicamente muito avançado, e aí eles trazem isso para a arte, né? É desse que você está falando, É aquele esse assunto me interessa demais. Eu acho isso fascinante. Eu acho que é outra coisa também que o mundo vai cada dia mais ter que acessar, porque além de ser muito instigante, eu acho que a gente vai precisar ampliar nossa comunicação em todos os sentidos. Quando numa das edições do Brasil que eu participei, eu acompanhei por uns dias o John Cage. Na época, eu não fazia, eu não, quer dizer, conhecia o trabalho dele, mas eu não tinha noção, eu era muito jovem, eu não tinha noção do tamanho dele, né, artisticamente. E foi ótimo a nossa conversa, a gente passou quase uma semana juntos conversando, ele falava quase o tempo todo sobre os cogumelos. E ele era são as... louco, ele era especialista em cogumelo, né? Não, Ele era, desculpa, olha só, não, eu não esperava. tem livros sobre Olha, cogumelos. nossa, E depois, assim, com o tempo, depois até vendo a obra dele em perspectiva, porque naquele momento era um artista um pouco excêntrico, que eu via tocar, que eu ouvia, mas eu não entendia tudo que, né, as conexões que ele fazia. E depois isso foi uma coisa que me atraiu muito, porque ele usava muito a história dos cogumelos na composição deles, e como eles conversavam entre si, como as raízes se comunicavam. É muito interessante. E eu fui entender isso muito tempo depois. E esse é um assunto, essa arte como linguagem, para mim, é uma coisa que me interessa muito, em todos os aspectos, assim, em todas as formas. E aí, quando você falou dessa história, eu falei que isso me interessa demais, assim, eu não, né, eu não sei se eu chegaria num tipo de trabalho desse ou num grupo artístico se não fosse através de um grupo como que você tá, um trabalho que você está propondo. é O bastante. outro também, o Cooking Sections também, achei interessantíssima a proposta. É muito trabalho assim para chegar nesses artistas e muita assim pesquisa pessoal assim para ver, porque eu acabo falando vários anos sobre esses artistas, né? Então eu tenho que olhar para dentro e pensar, é um artista de quem eu posso falar 5 anos seguidos e estar tá entusiasmado a cada vez. E às vezes teve um ou outro assim que eu falei 3, 4 vezes. Em geral a gente assim conseguiu ter esse autoconhecimento tudo e acertar. Assim teve acho que um da década de 90 que eu falei, pera, preciso mudar isso, e não por mérito do artista assim, mas a ressonância ali com a minha proposta, com o que eu queria fazer assim. Mas
mas é bastante pesquisa e bastante autoconhecimento, assim, né, porque eu chego na frente de um grupo de quase 100 pessoas para defender aquilo, né? Então, se não tiver essa É consigo defender, né? Uma coisa que tem que ser muito... orgânica. É, Além de toda, porque é engraçado, eu imagino que você tenha refinado muito a sua intuição. A, a despeito de todo o pensamento, de toda a reflexão, né, de todo o trabalho intelectual que é chegar até aí, no final das contas, acho que a intuição vale muito para selecionar internamente o que você vai defender, né? e conhecimento da própria identidade, assim, do meu pensamento, né? Eu percebi muito isso agora Uhum. quando eu fui para a Bienal de Veneza, onde antes eu queria ver tudo. Agora eu já olhava e falava, pera, isso me alimenta, isso é mais um conhecimento geral, isso é um conhecimento histórico, isso me alimenta. Assim, não... Então eu conseguia, a forma como eu visitei a Bienal foi muito diferente da Bienal anterior, por causa da pandemia, teve essa distância um pouquinho maior, então eu fiquei, né, acho que foi 2019, né, teve uns 3, 4 anos ali, então que foi justamente esse período onde a relação com o curso, né, que a relação com a arte pelo curso e a relação com a arte pelo colecionismo são muito diferentes, né, porque o colecionismo, o colecionador chega para mim e fala, olha, eu quero um Nelson Lerner da década de 70, eu quero uma Ione Saldanha que passou pelo MASP, eu Eu quero... também. É uma pesquisa assim, muito específica, orientada para o local, orientada para o objeto, orientada para aquilo que tem valor histórico. Quando eu vou para o curso, eu falo, peraí, o que está acontecendo no mundo e que quebra fronteiras? Assim. Então, em termos de posicionamento, assim, de pensamento e tudo isso, são relações assim, bem diferentes, assim, bem interessantes. E essa última Bienal eu anotei, eu falei, puxa, como eu passei por ela de uma outra forma, porque eu estou com muito mais clareza, assim, muito mais rapidez de identificar o que né, vira chaves ali interessantes dentro da... Né, eu entendi assim, mais o meu lugar, assim, foi legal. E dá trabalho. A gente precisa desse trabalho. Volto para a obra do Zenbo, assim. Isso vai dar trabalho, porque a gente se acostumou a ver as coisas passando o dedinho, né? Numa velocidade que você não pergunta se aquilo ali está te alimentando ou não. Eu já me vi algumas vezes em exposições com trabalhos interessantíssimos, eu olhando sem conseguir definir exatamente o que valia a pena eu parar e ficar, o que ficaria na minha vida, né? Que faria sentido para mim. E eu acho que esse treinamento é muito importante, esse refinamento nos leva para um lugar de autoconhecimento, isso que você falou, que é o mais importante de todos, né? Quando você se conhece, isso nos ajuda a nos conhecer melhor, é um recorte do autoconhecimento que eu acho que é pouco explorado. A arte é um grande recorte de autoconhecimento, porque nem sempre o que vai te interessar ou vai interessar outras pessoas, né? Até as pessoas que estão fazendo o curso, tem obras que vão comover demais algumas pessoas e que não vão interessar a outras, e isso é um recorte de autoconhecimento importantíssimo. Né? E tô gostando muito, João, tô feliz. Ah, que bom, fico contente ali. Estou gostando das colocações aí, vou citar você. E bom falar que a gente está feliz, né? Semana passada eu fui ver a Vera Holtz, né? Ela está fazendo uma peça chama Ficções, a partir do livro do Harari, do Sapiens. Olha só. Interessantíssimo. Um trabalho complexo, difícil. A Vera é uma pessoa também muito interessada em artes visuais. Ela conseguiu fazer uma coisa, se você tiver a oportunidade, assista. No Rio, né? E estava no CCBB no Rio, agora está viajando. E eu imagino que deva ir para o CCBB em São Paulo também. Então, mas eu achei engraçado, porque ela tem um momento que ela faz um jogral, assim, ela pergunta para as pessoas, pergunta de sim ou não, ela fala, todo mundo vai ficar em pé, se for sim, ou, se for não, e se for sim, vai sentar. E aí chega uma hora que ela pergunta, está todo mundo confortável? E as pessoas ficam em pé. Está todo mundo satisfeito? Aí as pessoas continuaram em pé, como se estivesse
falando não. Eu sentei. Aí um monte de gente me olhou. Falei, gente, mas que coisa estranha, todo mundo me olhando, porque eu estou dizendo que eu estou satisfeita, mas eu estou satisfeita, gente. Acabamos de passar por um processo eleitoral dificílimo, estou aliviada, estou assistindo uma peça maravilhosa, tenho vários amigos, vou sair para comer, estou satisfeita. Semana que vem posso estar muito insatisfeita, mas agora eu vou ficar e eu vou ficar agora me policiando porque eu estou satisfeita? Não, estou satisfeita. Vou afirmar a minha satisfação, eu quero ampliar a minha satisfação o quanto for possível, né? Já que tantas coisas limitam a nossa satisfação, né? Que tem tanta oposição à nossa satisfação, quando eu estiver sentindo ela, eu vou afirmar. Boa, muito bom. Faline, eu acho que das coisas que eu tinha assim para falar, acho que eram isso. E acho que a gente falou um pouquinho do método, falou um pouquinho dos artistas que te marcaram, né, algum efeito pessoal assim do aprendizado, algum efeito, né, a Rosa, com quem eu falei aqui, falou que agora ela falou, não, agora eu arrumo o cabelo de outro jeito, eu converso com a minha filha sobre o noivado dela de outro jeito, ela está toda entusiasmada, alguma coisa eu vejo em mim, assim, às vezes coisas, acho que eu comentei acho que foi na Semana do Olhar Contemporâneo, né, que eu comentei, acho que foi na primeira aula, né, que depois de estudar essas obras, eu vejo a minha mãe lavando louça, eu me conduzo de outro Eu jeito, vi. e várias coisas, assim, né, então, algum efeito pessoal, algum impacto, assim, na vida pessoal, na vida profissional, é cedo para notar isso, está processando ainda? Processando, né? Entra aquela vinhetinha assim, né? Estou processando. Mas essa obra do Zembo teve esse efeito. Isso é uma coisa, assim, teve um efeito material, eu acho. Porque eu estou pensando nisso agora quando eu pego alguma coisa que eu acho isso aqui está inutilmente facilitando a minha vida. Eu não precisava disso para facilitar a minha vida. Isso é um efeito. Eu imagino que o trabalho do Cooking Sections também vai ter esse efeito sobre mim. Talvez eu queira até evitar, mas ele vai ter, eu tenho certeza que vai ter. E eu acho que eu acho a reminiscência importante, João. Assim, eu acho que muitas vezes, e até mais profundo, o efeito que acontece daqui a 6 meses. Né? É uma forma que inconscientemente a gente vai trabalhando e as questões elas surgem tempos depois e você conecta ela. Por isso que eu brinquei com a coisa dos 4 anos. Você conecta determinados insights que você tem na vida com coisas que você ouviu, né? Muito tempo antes. O texto que eu li do Junk Space, eu tinha lido esse texto há uns 6 anos. E tinha esquecido completamente, porque eu tinha participado de um projeto, um site específico, com os amigos, que citava o Junk Space. Esse texto, ele estava nos textos de referência do projeto. Eu não sabia quem era o autor, mas eu tinha lido. Na hora que eu recebi, aquilo veio na minha cabeça, e aquilo era uma coisa que veio porque tinha ficado, porque eu li vários textos. Mas eu tinha pensado sobre ele. Então, foi uma coincidência e uma coincidência que comprova isso na minha vida. Assim, essas coisas que são importantes, elas ficam e elas fazem sentido muito tempo depois. E, às vezes, só fazem sentido muito tempo depois. Sim, interessante. Então, Em breve eu vou entrar em contato aí para a terceira etapa. A primeira etapa era a leitura, a segunda etapa é postar, interrogar o texto ali no Instagram. E a terceira etapa está chegando, são 7 etapas. Então, em breve eu vou te procurar para a gente agendar a conversa sobre a terceira etapa. Eu vou reunir todas as pessoas que fizeram as leituras para a gente falar sobre a terceira etapa. Beleza. E acho que Vamos é isso. lá. Algum comentário, alguma pergunta para mim?
Não, já te perguntei, né? Já te entrevistei aí no meu, já te entrevistei bastante no meio da conversa. Depois, se você puder colocar no link lá a TED, é, me interessa, eu quero assistir. Tá. Aí, de repente, até outras pessoas que vão nos ouvir ou vão se interessar também, Sim, sim. Vou te mandar o né? link e vou mandar as dicas aí pelo Stories para quem está assistindo, se tiver interesse. Beleza. E, bom, eu não sei se você está acompanhando as lives, mas alguma das coisas aí que você falou que te interessava, de linguagem, eu tenho, acho que tem umas 70 lives já no YouTube. Tá, Ah, então, eu só vi o YouTube ontem, mas eu vou entrar lá, porque eu estava vendo só no Instagram e alguma coisa que eu cliquei lá me levou para o YouTube, mas era muito tarde e eu não vi. Eu vou entrar para ver. no Instagram não dá para compartilhar imagens assim tão facilmente. O YouTube é uma plataforma mais É adequada verdade. lives. E aí eu acho que tem características diferentes, assim, porque a aula faz parte de um projeto teórico, um projeto a longo prazo, de alcance, tem toda uma pedagogia, né? A aula é uma construção assim mais né? Tem um processo aí de maturação, de processamento maior, assim. As lives têm outra característica, é meio que uma pesquisa aberta, assim, algo que me impressionou há 2 semanas atrás, que eu vou lá e faço uma pesquisa inicial, peço para o time ajudar e complementar um pouco aquela pesquisa e aí eu entrego assim né, uma pesquisa aberta assim para as pessoas. Então cada um tem o seu papel, assim, o curso tem essa jornada de transformação de olhar e tudo, mas o que eu vi na Bienal de Veneza, na Documenta de Cássia, ou numa exposição em São Paulo, na Pivô, né, as últimas semanas aí que me impressionaram, eles não surgem no curso, eles surgem nas lives. Então acho que é um complemento legal, assim, eu tenho feito em geral, às vezes tem tipo semana passada, na terça eu tive que ver uma coleção, na quinta eu estava em Paraty, eu não consegui fazer, mas em geral às terças e quintas eu tendo a subir essas pesquisas aí às 8h30. E já tem umas 70 gravadas assim no YouTube, eu acho que se você der uma fuçada, e tem muito Vou sobre entrar. tem uma live ótima sobre corrupção pessoal da artista cujos as obras são contratos consigo mesmo, e para você ver se você honra, né, ou a sua. Então tem uma outra live ótima que eu adoro desse artista onde a plantação é um gesto político, então ele ocupou a boa parte ali de uma área do Arsenale na Bienal de Veneza com uma plantação de um tipo de vegetação que era usada para recuperar as terras depois que elas eram consumidas aí com açúcar, né, com essa plantação que era feita pelos escravos. Então o discurso político dele entra pelas plantas. Assim, é muito, muito. Então tem um outro artista trans que faz um trabalho fantástico, onde ele cria essa instalação que ele chama de Vênus, porque ele fala que o ambiente terrestre é tão inóspito quanto Vênus para as pessoas trans. Então ele fala que Vênus é um estado de espírito, que te força, né, força um desconforto, assim, então que ele cria isso. E aí o trabalho dele, a instalação, ele interfere na tubulação da galeria para fazer vazar líquidos ácidos da tubulação da galeria, assim. Então tem coisas muito criativas, assim, muito interessantes que surgiram aí nos últimos anos, que aparecem nas lives. Então eu estou sempre recomendando aí para as pessoas, não é por ser É. gratuito, em que às vezes as pessoas não param para dar atenção, então é gratuito e está disponível para todos, mas eu acho que tem muito valor. E até não, nem entendem isso como arte, né? É um caminho. Eu achei fantástico. Outra que eu adorei foi aquela da cura, do hospital, Sim, que eu achei maravilhoso. Também é outro assunto que me interessa muito, porque não a arte como tratamento, porque isso um tema muito discutido, debatido há muitos anos, né? O trabalho da Inês da Silveira, que é fantástico, mas acho que essa abordagem contemporânea, acho que hoje a abordagem mudou muito em relação a essa história da cura, a reflexão sobre as formas mudou muito, e é um assunto interessantíssimo. Eu fiquei fascinada com aquilo também. sim. Tem a Cláudia Helena Klein, nossa colega, colocou aqui, né, que gostou muito dessa live da corrupção pessoal. É uma grande artista. E tem a outra que faz né, jardins, os nossos jardins são desenhados para humanos, né?
Então ela vai e cria uma espécie de landscape design, de botânica, né, de jardinagem feita de acordo com o olhar dos polinizadores, né? Então o que seria um jardim se fosse desenhado por uma abelha? E ela usa os algoritmos para explorar essa fabulação assim, crítica assim, do design, da jardinagem, tudo. Então eu acho a arte contemporânea assim, fascinante. Assim. Então eu vou encontrando essas coisas, vou compartilhando com vocês. Fascinante mesmo. Te agradeço muito. Prazer, é um prazer. E, bom, agradeço você, agradeço as pessoas que nos acompanharam até agora. E essa semana a gente tem a Semana do Olhar Contemporâneo, que a gente abriu hoje, acho que a primeira aula está disponível. Então, quem estiver aqui, tiver interesse de dar uma olhada, é gratuito, é só pegar o link que está na e se registrar e receber os vídeos. E as lives às terças e quintas. E que mais? Acho que é isso. Se tiver alguma consideração final, senão a gente encerra e vai ver o jogo. Não, exatamente. Agradeço as pessoas que estavam aí, nem consegui ver quem entrou, mas são bravos brasileiros. Bravos brasileiros. Então, eu queria te perguntar, João. o seu nome, eu nunca tinha visto o seu nome, eu achei tão bonito, de onde vem? O meu nome é a namorada do Bambi. A namorada não, é a esposa, né? Porque o Bambi tem 2 filhos no final. Faline é do Disney, é um personagem. Olha só aqui.